A pré-história se divide em dois grandes períodos, Idade da Pedra e Idade dos Metais. Na eternidade em que se entendiam por meio de urros e guinchos, já estavam adiantados e, com o tempo, começaram a gaguejar. Não compreendiam nada porque não sabiam falar. Idade da Pedra, aparecimento dos primeiros hominídeos. Eram gagos. Um gago, não sabendo falar, fica só gaguejando. E eles não tinham quem os ensinasse. Com o tempo, começaram a ficar mais desembaraçados, gagos mais adiantados. Nessa época, os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos, através da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e ovos, o que os obrigavam à vida nômade. Os gagos, depois do gum-gum-gum, era assim que se entendiam, começaram a soltar a voz muito pouco e diziam qualquer coisa, mas não sabiam o que diziam. Depois começaram a prestar atenção e a marcar as coisas que diziam. O que um dizia, o outro procurava dizer também, com muita dificuldade. A baixa temperatura leva os grupos de hominídeos a se abrigar em cavernas e a construir habitações com galhos de árvores e a compartilhar o uso dos rios, das florestas e dos lagos. Assim, com o tempo, começaram a marcar tudo o que diziam. Por hipótese, um dizia pá, todos ficavam dizendo pá. Um dizia dão, ficavam toda a vida dizendo aquilo, esperando que o outro dissesse outra palavra, até que formassem uma frase que se entendesse, mas muito vago. E assim foram, melhorando sempre, cada vez mais o modo de se entenderem, e depois de um certo tempo já se entendiam uns com os outros, gaguejando. Os instrumentos utilizados, a princípio, eram de osso e madeira. Depois, lascas de pedra e marfim. Fabricavam machados, facas e outros instrumentos pontiagudos. E assim começaram a se entender vagarosamente, gaguejando. Compreendiam-se regularmente, mas longe de terem noções das coisas. Ainda gaguejavam, não falavam, desembaraçando-se com o tempo e arranjando um meio melhor para se entenderem. Nasceram aí as divergências dos idiomas. Uma descoberta importante nesse período foi o domínio do fogo. Passaram a desenvolver técnicas de fundição de metais. O primeiro metal a ser fundido foi o cobre, posteriormente o estanho. Da fusão desses dois metais surgiu o bronze. Conclusão: muito mais tarde começaram a nascer os entendimentos mais claros, e assim cada vez mais. E assim, até chegarem ao princípio desse vosso progresso. Quantas eternidades não passaram? 21 eternidades. E até chegarem ao princípio desse vosso progresso, já todo o passado era completamente desconhecido de todos. A Terra passou por transformações climáticas e geológicas. Essas transformações, que duraram milhares de anos, mudaram significativamente a vida animal e vegetal do planeta e alteraram a relação entre homem e natureza. Quando os humanos eram gagos atrasados, mas com algum entendimento, faziam como os índios para se abrigarem do tempo. Habitavam em locas, malocas, tocas, vindo daí, aperfeiçoando-se cada vez mais, até fazerem uso das barracas e choças de palhas e de pedras. E quando isto aconteceu, já estavam nascendo os primeiros passos desse progresso.